Eu digo para vocês que a internet tem dado vozes a idiotas. O quanto é necessário nós combatermos o culto à ignorância, esta distopia cognitiva e inversão real daquilo que nós concebemos como a ideia de um Estado moderno e um povo politeísta que estava ao norte, em Samaria, chamado Israel. Isto aqui é a prova viva. Vamos assistir este vídeo e eu volto para comentar. O Israel de hoje, meu amigo, não é o mesmo Israel da Bíblia, não. O Israel da Bíblia já acabou, já sumiu do mapa. Você sabia que dizer isso é a mesma coisa que chamar Deus de mentiroso? Muitas pessoas acreditam nisso. Isso aqui que eu vou ler agora da Pod, olha só. Jeremias 31, versículo 35 e 36. Olha só. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Agora veja o versículo 36. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de serem uma nação diante de mim, para sempre, para toda a vida. Irmão, se tem uma coisa que Deus preza é pela existência de Israel. O fato importante aqui, nós não precisamos concordar com tudo que Israel concorda politicamente. Agora, dizer que Israel já sumiu do mapa é chamar Deus de mentiroso. Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Nós vamos provar hoje que este Deus, então, é realmente mentiroso. O antigo Israel do Norte, na geografia e história, entendendo o texto, a Bíblia hebraica, em seu contexto, em um diálogo com a arqueologia e outros achados que temos, epigráficos e iconográficos, mostram que o Israel Norte era um reino distinto de Judá. Isto mesmo, com capital inicialmente em Siquém, depois Tisa e, finalmente, em Samaria. Sabe onde está isso? Em 1 Reis, capítulo 16, verso 24. Este Israel antigo composto por 10 tribos, e na verdade rivalizava com o culto de Jerusalém a um único Deus exclusivo, chamado Javé. Os textos bíblicos que nos mostram realmente que este Israel não existe mais e que na verdade Deus é mentiroso, 1 Reis capítulo 11, podemos denotar 11 e 12, descrevendo a chamada divisão desses reinos, mas não a partir de uma tribo unificada, e sim como um mito de intervenção para falar de uma casa unificada, quando não existiu. E mesmo que eu admitisse, sem comprovações, de que há a divisão das casas, o Israel Norte não é o Israel, não é o Israel de Deus. O Israel Norte não representa o povo de Judá, os judaítas. Olha o que diz o texto de 2 Reis, capítulo de número 19. Vamos lá. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi, até os dias de hoje. 1 Reis, capítulo 12, verso 19. Oséias, capítulo 1, verso 4 ao verso 6. Punirei a casa de Jeú, lembrando, Judá, a estela de Teldã, pelo sangue de Jezreel, e darei fim ao reino da casa de Israel, pois não tornarei a perdoar a casa de Israel. Ou seja, se o Senhor for, Deus é mentiroso. Porque se este Israel ainda existe, conforme ele disse, Deus é mentiroso e não cumpriu de fato com aquilo que ele predisse. Mas como na verdade Israel é uma coisa e Judá é outra, e o Estado moderno de Israel não tem nada a ver com o Israel antigo, Deus é mentiroso. Veja, a arqueologia e a cultura material nos mostra que, na verdade, o Israel antigo não tem nada a ver com essa estrutura jurídico-social e política sionista, que é o Israel moderno. As descobertas de Kuntilet e Arhud em Samaria revelam uma religião sincrética e descentralizada do norte de Israel. Ou seja, isso acontece lá no 8º século antes da Era Comum. E, inclusive, tem menções a Javé de Samaria e a sua consorte, Ashirá, o que difere da visão monoteísta judaísta, ou seja, muito posterior. Portanto, Deus é mentiroso. Segundo um arqueólogo judeu chamado Israel Finkelstein, lembrando, israelense, diz ele no seu livro, inclusive sobre achados relacionados justamente aos textos antigos. Abre aspas. A arqueologia mostra
que o reino de Israel do norte era mais populoso, mais urbanizado e mais poderoso economicamente que Judá, até a sua destruição em 722 antes da Era Comum. Portanto, Deus é mentiroso. O judaísmo pós-exílico, como, por exemplo, herdeiro e exclusivista, vai nos mostrar que após o exílio babilônico, os redatores judaítas, isto é, de Judá, reescreveram a história para se colocarem como únicos herdeiros legítimos do verdadeiro chamado Israel, marginalizando o legítimo Israel, o Israel Norte. Vejamos o que diz Esdra 4, de 1 a 3, para mostrar que esse Deus é mentiroso. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificavam um templo, disseram: deixe-nos edificar convosco. Mas Zorobabel lhes disseram: não convém que vos e nós edifiquemos juntos. Ou seja, não há. Segundo os Reis, capítulo 17, descreve os israelitas do norte, punidos por Deus, justificando teologicamente sua destruição. Ou seja, a elite do sul de Judá reinterpreta o passado numa retroprojeção do norte como herético. Ainda que a arqueologia revele um passado riquíssimo, plural e distinto, ainda assim o Israel bíblico não existe. Deus é mentiroso. O Estado moderno de Israel, no nacionalismo sionista, podemos dizer, nascido em 1948, com judeus até ateus, que nada absolutamente acreditam na Torá e nem acreditavam. Sabiam que, na verdade, a Torá não passa de uma literatura de intervenção ideológica de seu região. Ou seja, a ligação direta entre o moderno Estado de Israel e o antigo Israel bíblico é uma construção moderna para justificar uma identidade nacional e um projeto político territorial. Eu tenho uma aula exclusiva no meu canal para você parar de ouvir esses tipos de idiotas que, na verdade, interpretam a Bíblia como inerrante palavra de Deus. Veja o que diz o Kent Wetterman, a invenção do Israel antigo. Diz ele, abre aspas: a arqueologia bíblica serviu muitas vezes como ferramenta para legitimar a colonização sionista moderna, apagando os reinos do norte e outras culturas da Palestina antiga. É por isso que os sionistas judeus até hoje lutam para pulverizarem os palestinos e outros vizinhos, que na verdade são os legítimos herdeiros e povoadores desta terra. Dizer que Israel já sumiu do mapa é chamar Deus mentiroso. Mentiroso.